Jeremias capítulo 1, verso de número 4 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus e do nosso Pai. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois disso, estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancardes e derribares, para destruirdes e arruinares, e também para edificardes e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo privilégio de estarmos nessa noite aqui reunidos, a fim de aprendermos mais a respeito da tua palavra, a fim de te prestarmos o nosso culto racional. Recebe, ó Deus, o nosso culto, sonda os nossos corações e fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Que não seja a sabedoria humana, ó Deus, que fale aos nossos corações, mas que pelo Teu Espírito Santo o Senhor possa produzir alimento nas nossas vidas. Que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós já tivemos oportunidade diversas vezes, creio que todas as leituras, todos os leitores da Bíblia que tiveram a oportunidade de ler sobre o profeta Jeremias, sobre o profeta chorão, né? Se você já teve a oportunidade de ler sobre chamado de Deus, sobre pessoas que foram chamadas por Deus para cumprirem determinadas missões, você já deve ter lido sobre o chamado de Jeremias. O chamado de Jeremias é aquele chamado, é um daqueles chamados do Antigo Testamento que enche os nossos olhos, né? Que alegra o nosso coração pela maneira maravilhosa que Deus trabalha e que Deus convoca pessoas para a sua obra, né? Para o trabalho do Senhor, para se envolver no trabalho grandioso de propagação da palavra e da vontade do nosso Deus e do nosso Pai. O desafio de Jeremias era tremendo, estava num momento terrível da história de Israel, e toda vez que nós falamos de Israel, infelizmente, nós temos que lembrar da decadência em que ela se tornou naquele momento. Uma decadência, era uma nação que estava sempre em uma gangorra espiritual. Uma hora estavam buscando a presença de Deus, cheios da presença de Deus, vendo a manifestação de Deus de uma maneira poderosa. Em um outro momento, a nação de Israel virava as costas para Deus completamente virava as costas para Deus. Por mais que Deus enviasse profetas, por mais que Deus desejasse, aquela nação insistia em andar por caminhos alheios à vontade de Deus. Fica claro essa afirmativa quando nós lembramos da passagem que Jesus olha Jerusalém de cima do monte. Ele olha Jerusalém e chora ao olhar Jerusalém. E ele diz copiosamente: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e persegue aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então a nação de Israel por diversas vezes insistia em fazer coisas contrárias à vontade de Deus, e que por mais que Deus quisesse, por mais que Deus desejasse, por mais que Deus almejasse mudar e transformar aquela realidade, eles seguiam um caminho contrário à vontade de Deus. Nesses momentos de turbulência espiritual, de decadência espiritual, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não desistiu do seu povo, mas levantou homens como Isaías, como Jeremias, como Daniel e como tantos outros, que tinham a mensagem de proclamar o arrependimento, ao seu povo. E Jeremias é um homem que vai aprender na pele toda a dureza do que significa o ministério, porque é um homem que vai chorar na presença de Deus pelo seu povo. Era um homem que queria que o seu povo ouvisse as verdades do Evangelho,
que o seu povo encontrasse o caminho do arrependimento, que o seu povo pudesse voltar para Deus, mas o seu povo insistia em fazer coisas que desagradavam a Deus. A situação torna-se tão séria que em um momento Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, não ore mais por esse povo. Não ore mais por esse povo, porque esse povo é de dura cerviz. Então Deus agiu de uma maneira muito dura com a nação de Deus, com a nação de Israel naquele momento, e inclusive com o próprio Jeremias, né? E Jeremias é então impedido de orar, porque Deus diz: não vou ouvir as suas orações em favor do povo, porque o povo está virando as costas para mim, o povo não tem interesse em mim, o povo não tem temor a mim. Mas o chamado dele, que nós acabamos de ler, ele enche de alguns indicativos, ele enche-nos de alguns princípios que enchem o nosso coração de alegria e uma oração de paz. Porque acredito que se você está aqui nessa noite e está desejoso em viver a vontade de Deus para a sua vida, não faz sentido e não estarmos aqui com qualquer outro pensamento que não seja dizer: faça-se em mim segundo o teu querer, faça-se em mim segundo a tua vontade. O objetivo de proclamarmos a fé, de sairmos do mundo e de estarmos aqui cultuando, adorando, louvando, bendizendo, aprendendo, desejosos em nos envolver e assumindo responsabilidades, como nessa noite nós vimos através dos irmãos, assumindo as responsabilidades, né, recebendo sobre si a carga de vários chamados, que na sua esfera é tão importante quanto o ministério pastoral, e o ministério pastoral é tão importante quanto o seu, desde que você e eu cumpramos com zelo, com amor e com fervor aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Jeremias, ele sentiu na pele o que significa tentar fazer a coisa certa e sentir toda a opressão vindo contrária a ele. Foi punido, foi preso, né, foi escanteado, né, as pessoas machucaram, inclusive, Jeremias, aprisionaram, jogaram na cisterna. É uma história extremamente dolorosa desse homem chamado Jeremias. Não é à toa que ele também escreveu o livro de Lamentações, e não é à toa que ele é conhecido como o profeta chorão, que é a pessoa que mais chorou em toda a Bíblia. Ele chorava pelo povo, né? Ele não se indignava apenas, mas ele chorava ao ver a situação do povo virando as costas para Deus. O chamado daquele homem remete nessa noite ao chamado de Deus nas nossas vidas. O chamado de Deus na vida de Jeremias, ele também fala aos nossos corações também coisas muito sérias. O chamado de Deus para ser profeta na vida de Jeremias é algo que enche o nosso coração de paz, de alegria, e conforta o nosso coração na certeza de que Deus também, da mesma maneira que tinha um plano para Jeremias, Deus também tem um plano nas nossas vidas. Já teve um hino cantado de maneira maravilhosa por Vitorino Silva, acredito que por Marcos Aurélio e outros. Deus tem um plano em cada criatura, Deus tem um plano, e eles, eu não me recordo da letra, mas aqueles que se recordam entendem a profundidade daquela canção. Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros ele deu o céu. Eu não vou continuar, porque vai para a internet, né? E não é um show de comédia, né? Não é um show de comédia, é uma pregação, então eu prefiro encerrar a melodia por aqui. Mas Deus tem um plano em cada criatura, e é isso que o texto nos apresenta, de que Deus tinha um plano na vida de Jeremias, que Deus desejava utilizar Jeremias de uma maneira maravilhosa para cumprir a sua vontade, que Deus chamara para que ele pudesse se envolver em um projeto que Deus tinha preparado para ele. E, pasmem, não existe um projeto melhor para você viver do que o projeto de Deus para a sua vida. Porque acredito que você tem projetos para esse ano, né? Todos nós, no final de ano, a gente planeja várias coisas, né? Imagina, sonha, né? Tem muitos sonhos, muitos projetos, muitas metas para o ano que se inicia, mas acima de qualquer projeto, seja em qualquer área da sua vida, você precisa sair daqui nessa noite com a certeza, com a convicção de que Deus tem um plano melhor do que o seu, de que Deus tem um plano maior do que o seu para a sua própria vida.
Porque onde é que Jeremias imaginava que ele pudesse ter um plano, que Deus podia ter um plano da maneira que tinha na vida dele? Era um homem simples, era um homem que tinha a sua vida, era um homem que tinha os seus sonhos, tinha os seus projetos, era um jovem que estava na flor da idade, que estava diante de várias escolhas importantes na sua vida, mas Deus vem e diz: eu tenho um plano melhor para a sua vida. É um plano de ser levantado como profeta. É um plano de ser levantado como profeta e de sofrer por causa desse chamado na nossa vida. Mas apesar do sofrimento que esse homem padeceu, apesar de toda a oposição que ele sofreu, eu tenho certeza que em momento algum Jeremias olhou para trás. Em momento algum Jeremias olhou para trás dizendo: era melhor eu ter vivido os meus próprios sonhos, era melhor eu ter vivido os meus próprios projetos, era melhor eu ter me envolvido nas minhas metas, dos meus sonhos. Hoje eu estaria realizado como pessoa. E é verdade, Jeremias podia estar realizado como pessoa. Ele podia ter se desenvolvido, se tornar uma pessoa bastante próspera, mas ele estaria longe da vontade de Deus, longe da presença de Deus. E não existe o melhor lugar para nós estarmos do que a presença de Deus na nossa vida, porque nada nem ninguém pode substituir a importância do Deus vivo na nossa vida. É Ele quem dá sentido à nossa existência, é Ele quem dá a razão de ser e existir da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Aquele homem então entendeu de que ele tinha sonhos, ele tinha projetos, mas Deus tinha um plano melhor para a vida dele, e o plano de Deus é sempre o melhor, o plano de Deus é maravilhoso, é assombroso, e a mente de Jeremias jamais tinha imaginado aquilo que você jamais imaginou para a sua vida. É aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. A sua escritura vai nos dizer, através do homem de Deus chamado Paulo, de que aquilo que o homem não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que nunca foi pronunciado, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós podemos afirmar sim, meus queridos, de que Deus tem grandes e maravilhosas coisas para realizar na nossa vida, e de que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Podemos também afirmar, a partir do texto lido, de que Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o que o homem não vê. E pasmem, não apenas os outros homens, mas inclusive nós mesmos. Ele não conseguia enxergar esse potencial dentro dele. Deus vê o que o homem não vê. Foi assim com um homem chamado José. Deus viu em José aquilo que o homem não viu. Foi assim com Moisés. Deus viu em Moisés o que o homem não viu. Quem diria que aquele ex-presidiário seria governador do Egito e ia matar a fome de uma nação? Quem diria que aquele fugitivo, errante, pastor de ovelhas, voltaria e tornaria o maior legislador de todos os tempos? Moisés. Quem diria? Quem diria que um homem malhando trigo no lagar, quem diria que aquele homem chamado Gideão, menor da casa do seu pai, pequenininho lá, quem diria que Deus ia utilizar aquele homem para fazer proezas e libertar o povo de Israel? Quem diria? Deus chama os pescadores, os mais simples, os humilhados, aqueles que não eram nem letrados, alguns deles, como o texto mesmo nos apresenta, mas Deus chama esses homens para transformar e perturbar o mundo, porque Deus vê aquilo que o homem não vê. Deus vê aquilo que o homem não vê. Lá estava no capítulo 4 do livro de João, estava lá, sentou, mandou os discípulos irem para a cidade, ele sentou lá perto do tanque, enquanto vem uma mulher samaritana pegar água. Quando a mulher samaritana vem, era apenas uma mulher pecadora inclusive, mas a escritura nos diz que quando ele olhou para aquela mulher, ele não olhou como uma mulher pecadora, ele olhou como uma missionária. Vai e entra dentro da cidade e diz que você encontrou o Filho de Deus. Ela olhou e foi na cidade dizendo: eu encontrei o Filho de Deus. Foi aquela mulher pecadora que Jesus deu a maior de todas as mensagens: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus vê o que o homem não vê. Bendito seja o nome de Jesus. A escritura vai nos dizer, meus queridos, que Jesus chega numa cidade chamada Gadara, e naquela cidade chamada Gadara havia um cemitério que era habitado por um homem endemoniado, por um homem que se manifestava. Era um homem que estava todo o tempo acorrentado, e a força dos espíritos sobre a vida dele quebrava as correntes, e ninguém tocava nele, ninguém podia deter aquele homem. Aquele homem se lançava sobre as pedras, se lançava sobre os sepulcros, se feria, e a sua família nada podia fazer. Ele não
não passava de um endemoniado, motivo de vergonha, motivo de desonra. Mas quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus não olhou como um endemoniado, Jesus não olhou para ele como um caso perdido, Jesus não olhou para ele como um inútil na sociedade. Quando Jesus olhou para aquele homem, o endemoniado de Gadara, Jesus olhou ele como um missionário. Jesus libertou aquele homem. O texto vai nos dizer que ele senta em perfeito juízo. Alguns dos discípulos deram as roupas, quem sabe até o próprio manto de Jesus serviu como cobertor sobre aquele homem. E o texto vai dizer que aquele homem sai daquele momento e vai para a sua cidade chamada Decápolis. E quando Paulo chega lá nessa cidade, já tem gente lá que acredita em Jesus, certamente com o testemunho daquele homem que fora um dia endemoniado. Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o que o homem não vê. E é fato, Jeremias, quando olhava para si, não via uma criança. Os líderes religiosos talvez olhassem para Jeremias e diziam: quem é esse? Quem é que ele pensa que é? Quem somos nós? Olha para ele. Mas Deus vê o que o homem não vê. Jeremias olhava para si e dizia: eu sou uma criança. Moisés olhava para si e dizia: sou pesado de línguas, não sei falar. Isaías vai dizer: tenho lábios impuros. Tenho lábios impuros. Se consciente da sua fragilidade, ou se covarde diante do chamado, eles apresentam algumas dificuldades. E essas dificuldades Deus te destrói, seja por um motivo ou por outro. E Deus mostra, meus queridos, que não só Deus vê o que o homem não vê. Eu te constituí. Ele disse: Senhor, eu não sei falar. Lembra muito Moisés quando disse: eu sou pesado de línguas, não sei falar. E é interessante porque Deus diz: não tem problema, eu vou ser quem eu estou chamando. E tem mais, eu vou chamar Arão para ser seu porta-voz. Alguns sugerem que ele tinha algum problema de adicção, que ele era gago. Alguns sugerem, fazem algumas conjecturas nesse sentido. Mas Deus chama Arão. Seria tão mais fácil Deus chamar Arão. Seria tão mais fácil. Não era Arão que ia ser o porta-voz? Por que Deus não chamou logo Arão? Porque chamou alguém que para a função nunca estaria pronto, preparado. Porque ele nunca conseguiu falar. Sempre teve o porta-voz. Aí sabe o que isso nos mostra? Que Deus, além de ver o que o homem não vê, Deus usa quem Ele quer usar. E quem somos nós para olhar e dizer: esse não está preparado, esse é gago, não tem condições não? Quem somos nós? Quantos gagos não tinham aqui de todos os nomes que eu citei? Talvez tenha muito gago. E eu espero que tenha, viu? Eu espero que tenha muito gago. Eu espero que todos esses diáconos aqui sejam gagos. Dentro dos seus corações digam que são pequenos e que precisam do auxílio de Deus. Porque ai de nós, se imaginarmos que somos autossuficientes para fazer aquilo que só a ação de Deus pode fazer. Meus queridos, Deus vê o que o homem não vê. Deus usa quem Ele deseja usar. E Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. O texto vai nos dizer, meus queridos, que o Senhor vem, repreende pela palavra, exorta de que Deus iria capacitá-lo, porque é Deus que nos capacita. A nossa força, a nossa capacidade vem do Senhor. É por essa razão que às vezes nós não conseguimos entender, porque algumas pessoas, diante de qualquer problema, qualquer dificuldade, ela perde completamente o equilíbrio. Alguns perdem o equilíbrio com tanta facilidade que até mesmo sofrem de um tal ponto que encontram como única alternativa para se livrar a morte. Mas nós conseguimos olhar para outros,
passarem por dificuldades tremendas, mas estarem firmes. Firmes. Porque é Deus quem capacita. Não somos nós. Não somos nós. É Deus quem capacita. Não é você, é Deus quem lhe capacita a passar por determinadas situações. É Deus quem nos fortalece. E ai de nós, se imaginarmos que a força está em nós. Ai de nós, se na nossa mente pequena e falha dizer, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, não. Eu não vou suportar. Ai de nós. Porque nenhum aqui suporta nada. Nenhum de nós suportamos nada. Pelo menos essa deve ser a nossa sensação. É a graça de Deus que nos fortalece. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nos momentos quando dizemos que não vamos suportar, aguentar, é nesses momentos que entendemos que nós somos pequenino nas mãos de um Deus poderoso. Lembra da questão lá da pegada na areia? Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. E para cada cena que passava, era deixado 2 pares de pegada na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. À medida que o tempo passava, olhei para o céu e vi que nos momentos mais difíceis da minha vida, havia apenas 1 par de pegadas na areia. Me revoltei, me indignei e perguntei a Jesus, por quê? Nos momentos que eu mais sofri, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Por quê? Nos momentos que o desemprego chegou, nos momentos que os problemas surgiram dentro de casa, os problemas de saúde surgiram, diagnósticos, porque no momento mais difícil da minha vida o Senhor me deixou. Jesus então balança a cabeça, dá um sorriso meigo e doce e diz, meu filho, eu nunca te deixei, nem te desamparei. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando tu vistes na tela da tua vida apenas 1 par de pegadas na areia, foi justamente aí que nos braços eu te carreguei. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que o Senhor vem e nos sustenta, porque Ele assim o prometeu. Porque Deus vê o que o homem não vê, Deus usa quem Ele deseja, e Deus nos fortalece para cumprirmos a sua vontade, nos dando uma capacidade que nós nem imaginávamos que tínhamos. E de fato, nós não temos, não tínhamos, nem temos. A nossa capacidade para suportar momentos difíceis vem do Senhor. É a capacidade, a graça de Deus que vem sobre as nossas vidas, que enxuga as nossas lágrimas, que sara as nossas feridas, que dá bálsamo sobre a nossa vida e que nos encoraja a continuar avançando. E Deus nos garante, não temas, não temas, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus prossegue dizendo o propósito pelo qual Deus levantou, depois de capacitá-lo. E Deus encerra essa porção do texto com uma promessa maravilhosa. Que você tem visto, Jeremias? Eu tenho visto uma vara com amendoeira. Você vê bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Deus estava dizendo, Jeremias, o que eu estou afirmando aqui, que eu estou contigo, que eu estou te capacitando, que eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Pode confiar e descansar, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir.
Louvamos a Deus porque pertencemos a um Deus que cumpre aquilo que fala. E aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre com exatidão. Que nessa noite a palavra de Deus encontre o seu coração. Que nessa noite essa palavra repouse sobre a sua vida. Que nessa noite você possa sair daqui fortalecido. Erga a cabeça, fortalecido, firme, na confiança de que Deus está falando com você, que Ele escolheu para um projeto dEle. E Deus lhe chamou para talvez abandonar os seus projetos para viver os projetos de Deus na sua vida. Deus está pronto a fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E que essa vontade também seja a nossa vontade, dizendo: eis-me aqui, faz também em mim. Maravilhoso e eterno Pai. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, pois o Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre nós nessa noite e sobre a palavra que fora ministrada. Que essa palavra, ela se torne viva nos nossos corações. Trabalha nela, trabalha através dela em nós. Que produz em nós dependência do Senhor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito e a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em um nome santo do Teu Filho Jesus, amém e amém.